Bianca de Felipes é produtora de cinema e teatro, diretora da Gávea Filmes e da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Carlota Joaquina, O Mistério de Irmã Vap e Faroeste Caboclo são alguns dos filmes que levam a sua assinatura como produtora. Senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de passar a palavra para Bianca de Felipes. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Abrap, Shaolin, Lúcio, companheiros de luta da Meia Entrada, participei junto com eles 10 anos lá no Congresso para aprovar essa lei da Meia Entrada. A Lei Rouanet, há 15 anos, foi fundada a PTR e um dos motivos foi batalhar por um ajuste da Lei Rouanet. Esse foi um dos motivos da junção dos produtores do Rio, que hoje já tem produtores do Brasil inteiro. Um pouquinho do que a Márcia não conseguiu falar no tempo dela, eu vou tentar falar aqui, de funcionamento da lei. Como funciona, você inscreve no Salic Web, tudo virtual. Hoje está muito mais fácil você acessar a lei. O artigo 18 engloba artes plásticas, teatro, mas a música de orquestra está no artigo 18, mas o artigo 26, onde está a música popular, é só 30%. Hoje eu vejo que o maior empecilho da Lei Rouanet é a desinformação. Pouca gente sabe o que é a lei, para que ela foi feita. Ela não foi feita para fomentar o artista que está começando. Ela foi feita para fomentar um negócio, foi feita para fomentar uma cadeia produtiva. Como o Estado não tem como arcar com isso, ela delega a empresas que patrocinem através desse mecanismo e depois abate do seu imposto. Na verdade, o dinheiro da Lei Rouanet não é um dinheiro somente público, é um dinheiro híbrido, porque muitas vezes, historicamente, a Lei Rouanet, nem tudo que é aportado nos projetos é efetivamente deduzido do imposto. Isso porque as empresas, muitas vezes, não sabem quanto que vão pagar no imposto no ano seguinte. Às vezes, elas patrocinam mais do que os 4% que ela tem direito. Então, existem, no ano de 2012, por exemplo, só 60% foi deduzido. Historicamente, 80% é deduzido do imposto e o resto é dinheiro bom das empresas. Então, dizer que é somente um dinheiro público não é verdade. Também tem uma parte, não tanto como deveria, mas também tem uma parte das empresas. Para esclarecer um pouco os 25 anos da Lei Rouanet, em 2016, hoje a lei tem 27, nós fizemos uma pesquisa junto com o Enilton, que trabalhou muito tempo na Cefic, que é uma pesquisa sobre os 25 anos da Lei Rouanet, que tem todos os números, que eu não vou conseguir, não vou ter tempo de falar aqui em 15 minutos, mas eu estou deixando um livro para ser sorteado para vocês e um de presente para a Abrap. E vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes para conhecer, porque hoje todo mundo parece que realmente chofer de táxi é impressionante como eles acham que eles conhecem a Lei Rouanet. Vizinho, tia, avó, todo mundo, você, Lei Rouanet, você está lá mamando na Lei Rouanet. É impressionante a falta de informação sobre esse mecanismo. Então, a PTR também fez um material que eu vou passar para vocês aqui, que a gente utiliza para informar por internet, em eventos e tal, para a gente esclarecer para as pessoas o que é esse mecanismo, que é importantíssimo para a cadeia produtiva. Hoje, a cadeia produtiva da cultura responde a 6% do PIB. A Lei Rouanet, de todos os incentivos que existem no Brasil, o que tem menor percentual, é 0,48%. E só se fala nisso.
A indústria, a geladeira tem incentivo, o carro tem incentivo, enfim, todo segmento produtivo tem algum tipo de incentivo. Ninguém presta contas, ninguém tem um portal da transparência, ninguém tem que dar... Alguém já pagou metade no carro? Não, mas no teatro você paga meia entrada. Enfim, as pessoas não têm noção do que é a lei, para que ela serve, e falam muitas vezes sem conhecer. De todos os projetos aprovados durante o ano, a gente tem, até hoje foram 50 mil projetos realizados. O teto da Lei Rouanet, existe um teto, não é um fundo perdido, é 1,4 bilhões. Até hoje a gente só captou 0,15%. E o que acontece também é que o orçamento da cultura, que deveria ser no mínimo 1%, como na maioria dos países, hoje nosso orçamento da cultura é 0,02%, que mal dá para o custeio, mal dá para pagar a conta de luz e os funcionários concursados. Então, não existe verba para investir. Está tudo nas costas da Lei Rouanet, que funciona precariamente com uma perna só. Ela foi feita com um tripé e só funciona uma perna desse tripé. Então, o que a gente acha que deveria, o que a gente batalha para que aconteça, é que as outras duas pernas funcionem direito, né? Agora foi aprovado 3% para a loteria, da loteria para ir para o Fundo Nacional de Cultura, que, na verdade, é isso que vai fazer com que tenha uma descentralização, isso que vai fazer com que tenham editais que possam ir para lugares fora do eixo Rio-São Paulo. Há uma coisa também interessante, 80% da captação fica realmente no Sudeste, aliás, 78%. Mas, muitas vezes, esse dinheiro é aplicado no Brasil inteiro. Por exemplo, Parintins, não é no eixo Rio-São Paulo, mas o patrocinador está no eixo Rio-São Paulo. Então, ele é computado como Sudeste. Hoje, praticamente todos os museus, orquestras, todos os musicais, todos são 100% possíveis graças à Lei Rouanet. É uma lei que fomenta muito emprego, é uma lei importantíssima para o setor produtivo e tem sido demonizada de uma maneira muito cruel, inclusive desde mais de 10 anos que ela vem sendo demonizada por absolutamente falta de conhecimento do funcionamento e da importância dela. Eu vou passar para vocês um material que a gente... Quanto tempo tem? Só para 5. Então, eu vou passar o material só para que depois a gente pode disponibilizar, que a gente acha importante esclarecer para as pessoas o funcionamento e o que é a lei de incentivo. Pode passar. Bom, como a Márcia falou, é uma lei do Fernando Collor e não uma lei do PT, como se diz muito frequentemente. Pode. Ela funciona com os 3 mecanismos, só um hoje funciona, que é o mecanismo que foi feito exatamente para comercialmente ser viável, grandes produções e tal, que dá 100% de isenção em algumas categorias e 30% em outras. A Lei Rouanet é 0,48% do total de 283 bilhões de incentivos no Brasil. Em 2018, a indústria recebeu 7,2 bilhões de incentivo. A Lei Rouanet, o teto é 1,43, mas a gente não chegou nem à metade disso, hoje. Existem 31 montadoras e mais de 260 mil empresas culturais no Brasil. Enquanto a indústria gerou 245 mil postos de trabalho, a indústria criativa, mais de 1 milhão de postos de trabalho, com 6 vezes menos incentivo. A Lei Rouanet já distribui 100 milhões de ingressos gratuitos. Uma coisa importante falar, quando você
aprova uma lei, você tem a obrigatoriedade de dar 10% gratuito do total da sua casa, da votação da sua casa. Você também tem que dar 20% da casa ao preço máximo de R$50. Você ainda tem que dar 10% para o patrocinador, 10% para divulgação, ou seja, você só tem disponível para venda 50% da casa, no caso de teatro ou show. Assim funciona. O custo médio dos produtos culturais patrocinados pela lei é 6,87%. E aí todos os projetos estão no site, é a lei mais transparente do Brasil. Ninguém tem notícia de nenhum outro incentivo que é tão transparente, você não sabe quanto cada montadora tem de incentivo, quanto que ela tem de lucro. Na Lei Rouanet, é a lei, qualquer um pode acessar o site e saber quanto custou o projeto, quanto ele captou. Também, historicamente, só 20% dos projetos aprovados conseguem alguma captação, não total. Um percentual de captação total é baixíssimo. Só os grandes captadores e tal, orquestras e tal, conseguem uma captação maior. Então, do total de 0,48% de incentivo, até hoje, só 0,15% foi patrocinado até hoje, captado até hoje. Ao contrário do que imagina, né, a lei não é voltada para a remuneração de artista, mas sim para o financiamento do setor da cultura como um todo. No caso do projeto captar menos de 20%, esse dinheiro volta para o Fundo Nacional de Cultura. Você só pode mexer na conta se você conseguir captar mais de 20% do que é o seu projeto. Muitas vezes as pessoas captam 20, 30, 40 e o resto é complementado com bilheteria ou com recursos próprios. Então, muitas vezes se vê, tem projeto de um cantor famoso de milhões. O projeto nem foi realizado, nem foi captado e já é utilizado nas mídias sensacionalistas como se o artista tivesse embolsado um dinheiro público. Então, isso é muito mal falado, muito mal explicado. Então, essa questão da transparência da lei é muito importante que todo mundo que tenha conhecimento passe esse conhecimento para que se não repita essas coisas. A Bethânia botou não sei quantos milhões no bolso. Gente, era um projeto que nem foi captado, a Bethânia nem era produtora, e era um projeto de poesia, e que o cachê dela era R$1.000. E isso virou, até hoje se fala dos milhões da Bethânia, que nem foi feito, inclusive, o blog. Os cachês artísticos, historicamente, ficam de 12% a 20% do valor dos projetos. Pode mais um. As produtoras também assumem um risco, assim como vocês, promotores de eventos e tal. Eu também faço eventos, eu fiz um projeto com Lei Rouanet. É possível usar Lei Rouanet se não for um evento fechado. Um musical do Renato Russo, em praça pública e tal, 100% financiado com a Lei Rouanet, atendendo 10 mil, 20, 15 mil pessoas em praça pública, gratuitamente. Então, muitas vezes usam projetos somente aprovados como se fossem projetos captados. Isso é um erro e esse erro é repetido pelas mídias sociais e tal. Então, é muito importante que a gente veja se o projeto realmente existiu antes de falar dele e quanto que ele captou. Os projetos são exatamente o dinheiro, é um dinheiro híbrido. Por exemplo, a música popular o patrocinador só desconta 30% do imposto, então 70% é dinheiro bom da empresa. Então, não é um dinheiro totalmente público. E ficar dizendo que o Chico Buarque está ficando rico com a Lei Rouanet, ele nunca usou a Lei Rouanet, para ele nem vale a pena
usar a Lei Rouanet, porque mesmo ele captando, não tudo, 50%, 30%, ele vai ter que dar toda a contrapartida, ele vai ter que dar 10% dos ingressos da casa dele para ONGs e projetos sociais e escolas públicas, 20% vai ter que custar R$50, e ele vai ter que ter toda a contrapartida, toda a prestação de contas, que é uma coisa... Você fica 50 anos prestando contas, você tem que prestar contas da chamada de rádio até a notinha de táxi. É uma prestação de contas extremamente rigorosa, e hoje só 3% das prestações de contas são reprovadas. Num universo de 2, 3 mil projetos anuais, é um percentual muito baixo. Claro que tem gente que faz coisa errada, mas o percentual é muito pequeno, porque é muito difícil fazer coisa errada. Então, se você consome bens culturais, dê sugestões para aperfeiçoar a Lei Rouanet. Criar outra significaria depender do governo para renová-la a cada 5 anos, que foi a questão que a Márcia Dias falou, da LDO. Por isso, nós fomos tão contra a criação de uma nova lei, que o Juca Ferreira tentou implantar, o Procultura, que está ainda tramitando. A gente fez tudo para que não acontecesse, porque, no caso, se hoje a gente não tivesse mais a Lei Rouanet, tivesse o Procultura, a gente não teria nada, porque ela dificilmente seria revalidado para o ano que vem. Então, a gente quer que a Lei Rouanet seja sempre atualizada, revista, mas nunca extinta para colocar uma outra no lugar, que significaria você ter que, de 5 em 5 anos, estar renovando. Bom, é fácil atacar sem conhecer, mas espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre a Lei Rouanet. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui disponíveis para responder. Obrigada. Passamos a palavra para o mediador Amaury Júnior, da empresa IBEARTE. Ele também é secretário de Cultura do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui mais uma vez no Congresso da ABRAP, com muito orgulho. Eu faço parte da ABRAP desde o ano passado, porque eu acredito que somente a força, né, a união é que faz a força, e juntos somos mais fortes, né? E juntos a gente pode mudar o nosso país. A gente não dá nem para brigar para ter uma secretaria, porque o nosso orçamento é 34 milhões por ano. Eu gasto 29 milhões só com folha de servidor. Me sobra 5 milhões de orçamento. Isso é fictício, é orçamento. Não quer dizer que eu tenho 5 milhões em conta. 5 milhões para o custeio do ano inteiro de 50 equipamentos, entre casas de cultura, teatros, museus, escola de dança, escola de música, escola de teatro. Nós já tivemos, quando eu fui estagiário da fundação, hoje eu sou presidente dela, mas eu já fui estagiário dela, tinha 930 funcionários, mais funcionários do que o Ministério da Cultura. Hoje nós temos 220. Todos os dias, quando eu estou lá no gabinete, eu assino pelo menos 4, 5 aposentadorias. E a gente não vê. Nós temos uma lei estadual que com um orçamento de 6 milhões. Temos uma lei municipal, que é a lei de Jaú Maranhão, que a lei do município é 9 milhões. A do estado é 6 milhões. Eu sou um grande defensor de todas as leis. Acho que elas têm que existir, sim. Acho que não, elas vão continuar existindo, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja, enfim, João Amoedo, enfim, quem seja. Acredito que as leis vão continuar, porque elas são mais fortes do que isso, né? Acho que para o presidente mudar a lei, vai dar um trabalhinho, né? Porque tem que... Para acabar, eu acho muito difícil. Para mudar, acho que até eles podem, é até mais fácil. Acabar, eu acho que é muito difícil. Mas eu sou um grande defensor do fim como liberal, que eu me afino muito com
com o Sérgio Saleitão, a gente já conversou algumas vezes, e eu disse hoje a ele, eu defendo o fim da lei da meia entrada. Eu acho que a lei da meia entrada, ela precisa realmente, efetivamente existir quando for lei de incentivo. É um projeto incentivado na lei estadual, municipal ou federal, Lei Rouanet, aí sim. Uma vez recentemente tive uma discussão com a minha formação é jornalismo, né? Sou também jornalista, e num grupo de jornalistas eles não, a maioria, a lei da meia entrada é um direito conquistado pelo estudante com muita luta. Oxe, com muita luta? Que luta? Luta em cima do privado? Não, vocês que lutem para ter benefícios, para ter compensações. Eu digo muito isso, eu brinco muito dizendo, é muito bom, desculpa a expressão, mas é muito bom fazer menino com o pinto dos outros. Então eu defendo, eu acho que é importante, é um fomento importante a lei da meia entrada, mas quando se tem uma contrapartida, seja incentivo, porque a gente paga, a gente não tem meia entrada na passagem aérea, né? A Avianca, a TAM, a Gol não nos dá meia entrada, o supermercado por catering. Então eu defendo muito isso, que isso é prejudicial para a produção, não só a produção cultural, mas a produção como um todo de eventos. Então, eu só coloquei alguns pontos aqui importantes para a gente conversar. Eu acho que é muito importante, a gente até diz muito lá, cultura não é evento, né? Eu tenho uma expressãozinha lá em Natal que a gente diz muito isso, mas a gente precisa estar nessa união. Quero parabenizar muito o Shaolin, que é um guerreiro, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho imenso. Nós temos um grupo de produtores do Brasil, vários colegas meus estão aqui, nossos estão aqui. É importante essa junção, porque todos nós somos operários, seja do teatro, da música, do evento corporativo, do rodeio, do que for. Nós todos estamos em prol do entretenimento, da arte, da cultura, porque a educação, ela é cultura, né? Tudo é a arte e a cultura, e cultura é toda e qualquer manifestação de um povo. Então, que eu digo isso, a cultura ela precisa ser elevada na sua importância máxima, porque tudo está ligado à cultura, ao comportamento. Então eu acredito que isso aqui é fundamental, essa união, essa força, essa discussão, e que a gente entenda mais. Essa demonização das leis é um absurdo. Me falta, viu, Bianca, paciência às vezes de ter que discutir, né? Meu Deus, como é que se cria uma imagem tão negativa de algo que não se conhece, né? Se fala daquilo que não se conhece. Então o trabalho da APTR é de uma importância barata, enfim, tantos colegas, tantas pessoas, é de uma importância. Vocês têm uma força no Rio que representa o Brasil inteiro, e isso é de louvável. E a gente lá em cima, no Rio Grande do Norte, está lá apoiando e sendo beneficiado também por essa luta, né? A gente sabe que há uma voz no silêncio. Então a gente sabe que tem pessoas lutando. Então me orgulha muito, né? O Nordeste está bem representado aqui também. Tem Liege, tem Maguila, né? Pernambuco, Ceará, tem André de Aracaju, tem o pessoal de Salvador, enfim, Feira de Santana, enfim, todo mundo aqui, o Nordeste está forte também, e o Brasil se unindo em prol disso, tá? Vamos abrir para perguntas. Você, Chico, queria falar um detalhe, né? Eu acho que a gente não abordou uma coisa importante, que diz respeito também a muitas cidades menores, que hoje a Lei Rouanet permite a captação de pessoa física, né? Assim, esse é um caminho muito legal para se pensar. Eu vou só dar 2 exemplos. A gente tem o Ponto de Partida em Barbacena, que é um grupo de teatro aqui de Minas, que faz isso com uma certa maestria e sobrevive lá em Barbacena, viajando não só o Brasil, como a América Latina, e fazendo um ótimo teatro. Belo Horizonte tem um exemplo, que é o Instituto Unimed, que tem, talvez, o Instituto Unimed é o que capta, acho que 70% de captação de pessoa física do Brasil inteiro, que está dentro do Ministério, é um dado. Não sei se é 70% ou um pouco menos, mas é muito representativo. Só o projeto
Unimed Cultural Social aqui de Belo Horizonte. Então, pessoa física é um caminho legal. E esses 6% de pessoa física é inteiramente público. Artigo 18 é inteiramente público, só para a gente não confundir. E queria dizer uma coisa para vocês, que eu acho que a gente devia. É uma tristeza a gente pensar nessa falácia da escola sem partido. Como eu falei, a educação e a arte e a cultura são fundamentais na criação de uma nação bacana. E esse que está por trás da escola sem partido é uma escola sem arte, é uma escola sem cultura, é uma escola sem debate, é uma escola sem criatividade, sem cidadania, é uma escola calada. Isso é um retrocesso bacana. Não pensem seriamente nessa história e se posicionem. Por favor. Maravilha. Vamos abrir para 3 perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém tem dúvida nenhuma. Todo mundo entendeu tudo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu acho que não. Gostaram muito do nosso tempo. 6%, existem plataformas já estabelecidas que facilitam para o contribuinte o depósito e doação para projetos aprovados na lei. Então, é muito fácil de fazer, busque essas plataformas, que é muito fácil de acontecer, o cara em casa faz isso. E é legal. É muito legal, por exemplo, vocês pegarem, se tem uma empresa maior na cidade de vocês, sabe, pegar uma campanha dentro da empresa de tal forma que todos os funcionários, eles vão saber para quem que eles estão doando esses 6%. Você, como proponente, produtor, artista, você pode criar uma relação com essa empresa e com esse funcionário ao longo do ano, no sentido de ampliar isso. E é um tiro mais objetivo do que falar assim, quem aí, sabe, assim, fazer uma campanha mais aberta. Atacar diretamente como a Unimed faz, como a CENIG aqui faz para jovens, crianças e adolescentes, como outras empresas têm feito. Acho que a Caixa Econômica também faz em alguns lugares. Então, é um caminho bem bacana. Mais alguma pergunta? No Congresso, algum caminho para colocar as empresas de lucro presumido também? Já existe algum grupo que já está mobilizado? A gente tem tentado isso há 15 anos, mas não foi permitido a gente já tentou várias vezes, vamos continuar tentando, porque a gente acha que seria realmente muito descentralizador, muito facilitador, mas lembrando que o teto continua o mesmo, tá? Só facilitaria para menores poderem patrocinar, empresas menores. Não, mas eu falo enquanto abraço. Essa luta enquanto abraço. Presidente, Olha, presidente. assim como a gente vem tentando reentrar a DECAD, seria, eu acho que um ponto bem positivo se a gente usasse esse congresso para começar uma nova mobilização. Exato. Para isso. Construir uma carta, né, Liane? Construir uma carta, Exato. criar uma comissão no Congresso. Exato. E, inclusive, acho que foi Márcia que falou, né? A ABRAP não esteve nessas reuniões no Ministério, acho que é importantíssimo que a gente participe. Eu queria só dizer uma coisa, aproveitando, não sei se meus nobres colegas vão concordar, mas, por exemplo, eu defendo que o Ministério da Cultura tinha que continuar, sim, acho que todos nós defendemos isso. O ministro, inclusive, Sérgio Sá Leitão, nosso atual ministro, também defende que ele seja ampliado numa coisa da indústria criativa que eu acho importantíssimo, que é o que realmente, a força que nós somos. Mas, mais importante, eu também gostaria que lá no meu estado tivesse uma secretaria. Mas se com uma fundação a gente não consegue, o que adianta nós termos uma secretaria, como tem uma secretaria no município que tem 4 funcionários?
Então, é com uma equipe que não faz, é o secretário e 4 assessores. Então, não adianta você ter uma secretaria se você não tem orçamento, se você não tem um sistema estadual de cultura estabelecido, desenvolvido, aprovado, regulamentado e realmente que funcione. Nós temos um plano estadual de cultura, a gestão anterior à minha criou um plano estadual de cultura que nem foi para a Assembleia, primeiro do que o sistema. Como é que você bota o boi, né, o carro na frente dos bois? Né? Então, é uma coisa assim, mais importante. Tudo bem, não tem que a gente continue como fundação, mas que tenha recursos. Não adianta você ter um ministério, também não vai adiantar que nós tenhamos um mega, que a gente brigue para continuar o Ministério da Cultura e não tenhamos recurso. Que Bolsonaro vá lá e puf, e acabe com ele. Então, é melhor que ele esteja junto, né, junto com outras pastas, que ele volte, enfim, que volte a ser secretário, mas que ele tenha autonomia, que ele tenha orçamento, que as políticas públicas na área da cultura, que as leis, enfim, que tudo permaneça, tudo que a gente conquistou permaneça. Então, é isso que eu defendo muito, que a gente tenha é importante que tenha as autonomias, mas mais do que isso, que a gente tenha realmente recurso, respeito e dinheiro. Chico, eu tenho uma curiosidade em relação ao investimento de pessoa física na Lei Rouanet. Eu acho que existe uma resistência, né, da população desse tipo de investimento. Eu não sei direito assim esse mecanismo de pessoa física. Se, por exemplo, a pessoa ela teria que primeiro passar o recurso para depois abater no final do ano do imposto dela. E se, por exemplo, assim, uma associação como a ABRAP, se existe uma política voltada para esse tipo de incentivo, para despertar, né? Eu já inclusive já tentei em alguns projetos tentar fazer com que as pessoas sentissem esse interesse, que é uma cidadania, não deixa de ser. Agora, é clara essa resistência, tanto é que o investimento é quase que mínimo, como você falou, em determinado lugar. Existe uma plataforma que vem facilitar essa relação, né? Daqui da ABRAP, eu acho que a nível mesmo nacional, através das secretarias, através enfim, dos próprios produtores de uma campanha não sei como, para despertar na população essa possibilidade. Tá entendendo? Eu não vejo nenhum movimento, sei que existe, a gente sabe que isso existe, que a pessoa física pode fazer esse investimento, mas eu não vejo nenhum movimento, é muito pífio, nem divulgação, nem da parte da iniciativa privada, nem da estadual, né? Na ABRAP, por exemplo, era uma que poderia iniciar, eu não sei, né? Pode ser que eu esteja dizendo uma coisa que eu não esteja inteirado, mas a ABRAP seria um caminho para começar, porque, né, é uma população que seria, né, uma saída e já ajudaria, sobretudo, para descentralizar um pouco mais. É como o Bianco, Márcia, estava falando que é verdade. Muitas coisas que é captada, vamos falar da iniciativa privada, que são captadas por empresa no Sul, que são realizadas, que você sai em excursão, são realizadas no Nordeste. Mas não quer dizer que aquele projeto do Nordeste teve aquela captação. Eu não sei, talvez eu esteja dizendo uma besteira, mas eu acho que teve um ano, passado ou retrasado, que a captação do Nordeste inteiro, projeto aprovado tem milhões, eu já aprovei vários, mas quando você parte para captar, o Nordeste inteiro, eu acho que teve um ano que foi 1,2% de tudo que foi captado no país. Quer dizer, a iniciativa física, da pessoa física, talvez seria aí já uma pequena solução. Eu não vejo nenhum movimento, está entendendo? Nem da... Ela não para de falar no meu lado. Consigo. Aqui para mim. Aqui não estou entendendo. Ela pediu. Bom, é isso aí, companheiro. Eu obedeço aqui. A gente estava conversando um pouquinho aqui, rápido assim. A gente tem 2 problemas básicos, na verdade 3 problemas básicos na captação de pessoa física. Primeiro,
a pessoa tem que ser muito bem organizada para saber o imposto que ela paga, que ela vai pagar em março, abril, e depositar isso em dezembro. Então, se tirar do bolso em dezembro, antecipar um dinheiro, exatamente na época de Natal, Réveillon, IPVA, PTU, todo no final de dezembro, é difícil a pessoa pagar. E ela tem que ser organizada para saber o quanto de imposto de renda ela vai pagar para antecipar isso e depois abater em março, abril, quando ela faz o imposto de renda. Mas acontece. O segundo problema é você, uma vez convencida essa pessoa, você manter essa pessoa fiel ao seu projeto. Então, você manter uma relação com essa pessoa ao longo do tempo. Galpão tem várias experiências fracassadas nesse sentido, então eu posso dizer para você de experiência própria. O que convence as pessoas é o ato cidadão. A gente teve uma época que a gente dava CD, dava livro, não sei o quê, dançava striptease, tudo a gente fazia pro cara, sabe assim? Na verdade, o que sensibiliza a pessoa é falar assim, olha, cara, você está um ato cidadão, você está dando para um projeto que você acredita, que você vai acompanhar, que você vai ter uma relação direta com esse projeto. E isso é muito legal para fora das capitais, porque esse dinheiro tende a patrocinar o que está em volta do cara, na cidade dele, no bairro dele, sabe, no território dele. E isso é um facilitador e um ponto de convencimento muito forte para o cara. Né? Assim, ele está perto do que ele está fazendo, da onde você está coisa. O que a Unimed faz? Qual que é o grande êxito da Unimed? A Unimed sabe o que os médicos ganham. Todos os médicos associados sabem. Ela antecipa esse dinheiro para o médico, antecipa que ela vai reaver esse dinheiro em abril, no imposto de renda. Então, a Unimed antecipa. A CEMIG também, do Conselho da Criança e da Juventude, a CEMIG aqui, que é a nossa empresa de energia, ela antecipa para o funcionário também, no caso da infância e juventude. Mas Galpão, por exemplo, tem uma parceria com a AFENG, a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, que os funcionários aposentados, principalmente, eles antecipam a grana. A gente faz uma campanha lá dentro, junto com a diretoria da AFENG, sensibiliza os caras, presta conta todo final de ano, o seu dinheiro foi empregado aqui, aconteceu isso, assim, assado. E esse argumento da cidadania é muito forte, pelo menos o mais forte ou o menos fraco, sei lá. Deixa eu só complementar o que o Chico disse. Esse é o trabalho que a PTR está fazendo de reformular a Lei Rouanet. A PTR vai entregar ao novo governo uma proposta de reformulação da lei. Seria muito bacana se a ABRAP pudesse estar junto nesse movimento, assim como a gente está no Rio de Janeiro com o Sindicato de Cinema, com o Núcleo dos Festivais Internacionais do Brasil, a Rio Cidade dos Festivais, outras associações para um movimento de alteração da lei. O problema da pessoa física é que, exatamente o que o Chico falou, do adiantamento, mas já existem outros incentivos que com sucesso, assim, chega a ser maior do que o privado, como a doação para os hospitais, da infância e juventude, porque mudou o que precisa mudar na Lei Rouanet, que é a forma. Então, tem que entrar na declaração de imposto de renda a linha, essa rubrica que abate direto. Então, ela não precisaria aportar direto. Então, isso a gente vai tentar. Assim como o lucro presumido está previsto também. Agora, está no papel, não adianta, tem que ir para a Comissão de Cultura, a gente tem que ir para o Senado, a gente tem que ir lá lutar em Brasília. A PTR vai. É um trabalho, como estava aqui, quem trabalhou para a minha entrada, é um trabalho quase insano. A gente paga do bolso para ir lá, para ajudar todo mundo. Então, a gente tem que realmente se organizar. Acho que o mais importante aqui, e realmente eu estou aqui porque eu estou vendo que tem uma associação organizada, assim como a PTR é organizada, fazendo um trabalho, deixando um legado
para todo mundo, né? E assim, e o que eu acho que a gente também está na PTR batalhando, a gente tem que ter um marco legal para a cultura. A gente precisa trabalhar de forma diferente. A gente precisa modificar a questão trabalhista. A gente precisa modificar a questão tributária para poder trabalhar no nosso setor. A gente tem que começar essa luta. Na verdade, a gente está com essa luta há muito tempo, mas ninguém quer mudar. A gente precisa realmente de um ministério forte, de um ministro forte para fazer mudar. Em nome da ABRAP, nós agradecemos ao mediador Amaury Júnior, também ao Chico Pelúcio, a Márcia Dias e a Bianca de Felipes. Muito obrigado, recebe o carinho e os aplausos de todos. Nós anunciamos que ao final do evento, no stand da Krug Beer, tem aquele chopp sendo vendido e também o food truck, espetinho com chopinho delicioso ao final deste primeiro dia.